primeiro estudo consistente feito há quase um século, tá certo? Por interesse, iniciativa de uma seguradora, com um fim exclusivamente financeiro. Por que eu estou pagando a indenização? O que está acontecendo? E o Reich teve aí, pesquisou 1 milhão de acidentes, indenizações que tinham sido pagas, e ele fez o famoso triângulo, né, que vocês têm, todos conhecem, né, 1,30, 300 aproximadamente, que era a relação entre acidentes graves, acidentes menos graves e incidentes. E nos incidentes, que é a base da pirâmide, alargada, são todos eles potencialmente acidentes. E ele fez até uma metodologia que também é bastante conhecida, a metodologia do dominó, e o acidente se compõe de diversas etapas, e se você tirar um dominó no meio, você impede a parte grave do acidente, que é a lesão. Então, devemos aí ao Reich esse primeiro estudo, e principalmente por iniciativa do segurador. Eu vou parar de falar de segurador um pouquinho, mas nós vamos voltar a isso daqui a pouco. Bom, tem aí uma coisa, resiliência, a visão de engenharia, né? Resiliência, eu costumo falar, é uma palavra que o pessoal de administração se apropriou, dizendo o seguinte: eu sou resiliente porque quando tenho uma dificuldade, eu sou capaz de me ajustar rapidamente. Tá certo? Essa é uma visão, hoje, principalmente de RH e de administração. A visão de engenharia é completamente diferente. Resiliência é uma palavra definida que é a capacidade de absorver energia em regime elástico. Ou seja, o que é? Você tem um impacto, tá certo? Qual a energia que provoca uma deformação plástica, uma deformação permanente? Então, a resiliência é a capacidade de absorver energia em regime elástico, ou seja, sem uma deformação permanente. Por que isso faz a diferença toda? Porque a engenharia não quer que se supere a resiliência. Enquanto a resiliência é vista hoje como uma qualidade, o cara resiliente é o cara que levanta, sacode a poeira da volta por cima, né? Vai lá e se recompõe, retoma com novos objetivos, e isso é uma visão, não estou dizendo que é certo ou errado. A engenharia trata de coisas que são no sentido de que não se alcance um regime pilégrico, porque chegou no limite, então a barragem rompe, o prédio cai, tá certo? Então nós temos que ficar aquém desse limite, tá certo? Então, resiliência tem outra visão. O pessoal de engenharia olha de uma forma diferente, e isso é importante também nessa parte de conceituação. Bom, riscos, que é a parte principal, né? Nós temos dois grandes drivers de risco, que são qual é a percepção do risco, né? São drivers associados às causas, né, que transmitem a percepção da probabilidade de ocorrência. Qual é a probabilidade que o acidente ocorra, de um processo que está sendo monitorado, e drivers associados às consequências, que implicam em valores e perdas. Então, as probabilidades e as consequências. Isso tudo forma o risco. Então, qual é o mantra dos riscos? Conhecer, e os 3 vezes, conhecer os seus riscos, fazer um estudo importante disso. Eliminar o risco, se puder. Tá certo? Evitar o risco, se puder. Tá certo? Se não puder, mitigar o risco. Tá certo? E também o princípio maior, que é o da prevenção. Prevenir a atividade em relação ao risco. E nós temos, como é que eu trabalho com isso dentro dessa coisa? Nós temos métodos de avaliação e inferência, e quando não se tem, como é que calcula a probabilidade? Principalmente em função de ocorrências que já tenha tido, como o caso lá do Reich, lá no Poder Pegou 1 milhão de exemplos, e viu qual era a probabilidade que as coisas ocorrem. Tá certo? Então, agora, quando não se tem um histórico que permita técnicas matemáticas, estatísticas, para se estabelecer esse valor de probabilidade, então se faz uma avaliação qualitativa. Tá? Agora, já com novas metodologias, principalmente inteligência artificial, você pode fazer uma transição entre qualitativo e quantitativo, que é o grande objetivo de você estabelecer quais são os riscos. Né? Bom, eu já estou acabando, pessoal, não vou demorar mais que isso, não. É rapidinho.
A convergência de capital e trabalho, parceiros no desenvolvimento. A engenharia de segurança do trabalho tem aí um karma. E, as pessoas olham o engenheiro de segurança do trabalho, ou o pessoal que está relacionado com a prevenção, e já vem aquele chato atrapalhar a minha completagem, vem o cara atrapalhar, parar a minha linha de produção, vem todo dia de manhã fazer um diálogo de segurança, tá certo? Então, toma um tempo da gente. Tem muita gente, assim, tem muito empresário que olha isso como um encargo, como um embaraço e tudo. Então, na realidade, as boas práticas é o seguinte, é um conjunto ganha-ganha, onde todo mundo sai ganhando, tá certo? Onde você tem aquilo que a gente falou no início, o meio ambiente de trabalho seguro, rígido e legal, tá certo? E nós sejamos parceiros do desenvolvimento, porque nós não somos, evidentemente, contra o trabalho, mas nós queremos um desenvolvimento sustentável. E agora começam, então, as mudanças que todos já viram, né? Que é mudar de um modelo regulatório para um modelo declaratório. Isso faz muita diferença, pessoal, porque antes você simplesmente estava cumprindo regras, normas reguladoras, e você estava dentro de uma expectativa de regularidade. Hoje, você tem que declarar que você está dentro, e aí vai chegar no E-Social já. Então, eu estou levantando a bola aqui para o Toby Noite. Tá? Vendo isso aí, eu estou com uma cara de mal lá. Mas, bom, esse, então, atendimento à legislação e normas, que era com normas muito específicas, você só pode andar aqui nessa via a 60 km por hora. Você não pode passar disso, aí já seria uma transgressão. Mas hoje, você tem que ver, além do limite legalmente estabelecido, se isso é um limite adequado para o seu trabalho, para a sua empresa, olhando nesse sentido, de que a gente tenha um resultado bom no nosso trabalho. E o que aconteceu? Já tem uma série de, considerando que a Previdência estava aí quebrando por diversos motivos, inclusive pelo pagamento de indenizações de acidente de trabalho, tratamentos, indenizações por morte e aposentadoria e tudo, o governo foi lá e pisou no negócio e começou com essa legislação do bom contra o mal. Ou seja, todo mundo pagava 1, 2 ou 3% da folha de pagamento pelo seguro social do acidente do trabalho e começou, então, a ter um benefício, uma redução dessa porcentagem para o bom empresário, aquele que apresenta menos acidente, e um aumento para o empresário, onde você tem mais acidentes. Isso parece pouco, aumentou 50% do índice que incide sobre a folha. Imagine uma folha de alguns milhões de reais, tá certo? Você pode ter alguns milhões de reais de acréscimo. E isso já foi um enfoque aí bastante importante em relação nas relações profissionais. Mas não é suficiente. Então, agora, com o E-Social, na parte declaratória, tá certo? As declarações são confissionais. Quando você preenche, ou manda o contador preencher, ou alguém, um auxiliar do escritório, vai lá e preenche aquela tabelinha de Excel, onde você vai dando as informações a cada mês do que está acontecendo na sua empresa, isso é uma confissão. Você está declarando isso. Quer dizer, é extremamente importante. Isso parece uma mudança assim, tinha as normas, agora é declaratório. Quer dizer, continuam as normas estão sendo modernizadas, entendimento, mas as declarações que são mandadas todo mês, elas são declarações de validade pública e elas têm que ser olhadas com muito cuidado. Bom, então, a entrada da Receita Federal nesse controle é o agente fiscalizador do ponto de vista da proteção da Previdência Social, ou seja, proteção contra situações onde nós tenhamos, vamos dizer, atividades que estão gerando indevidamente riscos para o trabalhador. E nós temos aí esses dois termos, né? Compliance, que está de acordo com as leis, e prevenção, que é
mais do que simplesmente o compliance, que é você conhecer o teu trabalho e fazer um gerenciamento dele. O compliance trata de coisas do passado e ele é tratado por auditoria. Tá certo? Então, você está ou não está compliance com a legislação, com as normas reguladoras, e tal. Ou você está ou você não está. Quem apura isso é uma auditoria, olha para o passado. A gestão de riscos olha para o presente e para o futuro. Tá certo? É aonde eu vou trabalhar para que o meio ambiente do trabalho seja seguro, isso, legal, e a gente não tenha os acidentes. E aí já começa uma primeira advertência. Riscos que não se devem correr, no sentido geral, além dos riscos próprios do trabalho, é fraude. Seguro não cobre fraude. Se você fizer uma apólice e for dirigir bêbado, tá certo, o seguro não vai te pagar, vai aparecer lá no posto. Então, o seguro não cobre. Já entrou de novo a parte de seguro, não tem mais. Tá. E aí, o Sérgio Miranda, tá ali, esse senhor aí, simpático aqui, estava nos explicando outro dia, que é a entrada no mercado de seguros da seguradora dos grandes grupos, como é DASA, né, Sérgio? A Fleury, o Redditor e tudo é o seguinte. A parte de saúde e segurança do trabalho foi olhada de uma forma diferenciada, principalmente pelos grandes planos de saúde. Então, está saindo simplesmente de uma atividade que é a atividade corriqueira e rotineira para a Bolsa na faixa dos bilhões de reais. Tá certo? O Sérgio ensinou isso aí num trabalho que ele faz em relação à valorização da engenharia de segurança do trabalho. Então, pessoal, tem mudanças muito fortes no mercado e que realmente estão trazendo. Então, como o profissional de engenharia ou segurança e saúde do trabalho se posiciona nesse mercado? Fazendo documentos, simplesmente, PPRA já era, tá certo? PGR, o que é PGR? Processo de melhoria contínua. Não é simplesmente lá chegar e preparar um trabalho, já não compra na banca de jornal, o cara tem que fazer realmente um trabalho importante e olhar para esse trabalho, né? Inventariar risco, definir plano de ação, acompanhar a evolução das atividades, monitorar processos produtivos, apontar ajustes e procedimentos. Então, é uma coisa que o empresário tem que enxergar o engenheiro de segurança do trabalho como parceiro permanente, um cara que tem realmente uma atividade que interessa para a empresa, que está convergindo, como eu falei antes. E, evidentemente, uma remuneração compatível com o valor de trabalho. Então, o cara não vai comprar mais por R$10 o PPRA na banca de jornal e entregar, e quem recebe vai botar dentro da gaveta, que aquilo não serve para nada dessa forma tosca que foi feita. Acabou, pessoal. Bom, na nossa região, além dos grandes construtores, né, nós temos aí um boom de construção, aí, felizmente, né? E temos aí também aspectos complexos no Porto. O Porto é a grande atividade econômica aqui da região, repercute, evidentemente, no trabalho, e nós temos aí situações chamadas áreas classificadas com atmosferas explosivas, emanações fugitivas, riscos concorrentes, já vou rapidamente explicar, e que podem levar a acidentes ampliados. Ou seja, aqui no Porto se movimenta de todos os tipos de produtos, tá certo? Principalmente combustíveis, granéis sólidos, granéis líquidos, tá certo? Cargas de projetos, que são cargas especiais, contêineres, com toda sorte de produtos químicos. Então, áreas classificadas são áreas com riscos conhecidos. E essa classificação, que é da ANR, também leva a uma classificação de seguros. A taxa de seguros, os prêmios de seguros que o tomador paga para a seguradora. Tá certo? Atmosferas explosivas é onde um moinho de trigo é uma atmosfera explosiva. Tá certo? Aquele pó fino explode com muita facilidade. Então, em determinadas situações, soja, está embarcando soja, tem lá
um desprendimento de fio, seja lá no funil, lá, chegar no navio. Então, a atmosfera explosiva, explosão é diferente, evidentemente, de incêndio. Incêndio pode ter iniciativa de evacuação. Explosão, explodiu. Né? A pessoa nem ouve a explosão. Emanações fugitivas são tanques, né? Onde você tem produtos, onde você tem perdas de material gasoso, né? Que pode realmente ter uma condição bastante delicada. Riscos concorrentes. Nós temos 60 terminais no porto. Cada terminal tem o seu estudo de seus riscos, da sua licenciamento e tudo. Agora, de um lado e do outro, que são 60 terminais, tem duas margens, você tem riscos do outro, que às vezes não são os mesmos. Um é de açúcar, o outro é de sal, o outro é de fertilizante. Portanto, cada um tem os seus riscos, então você tem riscos. Concorrentes é o seguinte, é concorrente no sentido geométrico. Retas concorrentes são aquelas que chegam num ponto. Então, são riscos que concorrem, vamos dizer, entre os vizinhos. E tem que ser muito cuidado, tem que receber muito cuidado, porque podem levar a acidentes ampliados. Então, não é só o meu terminal que pode ter um problema sério, mas levar também um conjunto de terminais e isso potencializar a ocorrência. Né? Pronto. Aqui eu estou, como eu falei do meio ambiente do trabalho, existem os princípios do direito ambiental que normalmente são vistos olhados para o meio ambiente, tá certo? Mas também podem ser trazidos para a área do trabalho. Então, princípio do direito do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Princípio da proibição do retrocesso ambiental. Não posso fazer um processo que piore a minha situação. Princípio do direito ao desenvolvimento sustentável. Princípio da solidariedade. Princípio do poluidor pagador. É o que está acontecendo no meio social. Poluidor no sentido de quem contribui para uma situação indevida. E do usuário pagador também. Esse seguinte é um dos mais importantes. Princípio da precaução e da prevenção. Vai instalar um empreendimento, precaução vem primeiro. Você tem que olhar se ali é o melhor lugar para fazer aquela atividade. Tá certo? E depois, estabelecida a melhor alternativa locacional, você faz a prevenção. Então, as melhores técnicas para evitar que os acidentes ocorram. E daí, reparação integral, direito à informação. Direito à informação. A população vizinha ao empreendimento tem que saber o risco que está correndo. Tá certo? Porque, veja bem, quem está... A equipe, né, a tripulação de um avião sabe os riscos que correm, estão preparados para isso. Tá certo? Agora, a população está para que do outro lado da rua tem um terminal tal que pode ter um efeito. Está avisado disso? Sabe que risco corre? Concorda com isso? Tá certo? Nós estamos numa situação de porto-cidades, tem que ser olhado com cuidado. Princípio da participação popular e da função socioambiental da propriedade. Isso é uma referência dessa desembargadora, Vera Lúcia Jokovski, tá certo? Que publicou esses princípios aí do direito ambiental. Estou acabando, pessoal, não se desespere. Bom, premissa. Novos tempos, novas tecnologias, fatores humanos, cultura e sociedade. Visão zero. Visão zero é uma coisa que muita gente acha que é utopia. Visão zero é o seguinte, zero acidente. O que seria uma visão disso? Pelo menos uma meta. A vida é inegociável. As pessoas são falíveis. Nós temos que ter essa consciência das nossas limitações. Certo? A capacidade de resistência das pessoas deve restabelecer os limites toleráveis. E pessoas têm direito a um meio ambiente de trabalho seguro. Nós estamos hoje, né, com novas demandas, principalmente depois da pandemia, tá certo? O tal de burnout, que antigamente se chamava carocha pela OIT, que é síndromes que são internalizadas em funções de estresse de trabalho e que tem que ser olhadas com cuidado. Por que tem que ser olhado, pessoal? Não é porque impõe, é porque eu quero que o meu trabalho seja bem, eu não quero parar, eu não quero que o meu navio fique preso no cais pela capitania porque teve um acidente agora. Tá certo? Então, isso é o ganha-ganha. É aí que a gente tem que trabalhar para que a gente tenha
uma condição melhor. Bom, aqui é o seguinte, já levantando a bola para o Rogério, dizer, o que é realmente o e-social? A escolha certa de profissionais e ferramentas eletrônicas. Como você está procedendo em relação ao e-social? É só no ano que vem, eu só me preparei com isso no ano que vem. Ou já começou e eu estou atento à precisão das informações que mando todo mês. Formalmente é em janeiro, mas todo mês as empresas já estão mandando as suas informações. Como o governo vai fiscalizar com o e-social? Não é o governo que vai fiscalizar o e-social, ele vai usar o e-social para fiscalizar as atividades. Tá certo? Então, o aplicativo Meu INSS, que todo trabalhador tem acesso, deixa as empresas vulneráveis, ele vai explicar isso tudo aí. Cuidados no envio de dados ao e-social, tratamento ao não atendimento ou informações imprecisas. Importância da gestão de dados de saúde, segurança e saúde do trabalho. Então, pessoal, isso é um processo em que engenheiros, médicos, enfermeiros, todos os profissionais envolvidos na área de segurança e saúde do trabalhador terão uma considerável valorização, porque quem domina os processos e pode contribuir para a empresa vai efetivamente dar a sua contribuição. Tem mais um? Não, só. Então sou eu. Áureo querido, está aí 2 e-mails que eu tenho. Tem um alerta ali, ó. Esta apresentação é isenta de gerundismo. Em vez de vou estar indo, eu... Bom, pessoal, a todos presentes, aos que estão nos ouvindo também online, primeiramente agradecer ao Áureo, que me insistiu lá em Campo Grande, que tem que Santos, eu achei um espacinho, já que eu estava na feira da FISP, e digo, não, vou dar um pulo lá, então, estamos aqui novamente, né? Mais uma vez estamos aqui, em Santos, para falar sobre a parte do e-social. Pois bem, então vamos lá. E-social, empresas e profissionais, cuidar de erros a serem... Esse é o nosso título, mas o que nós temos que cuidar? Veja bem, primeira coisa que nós temos que entender, está todo mundo dizendo, a parte de segurança e saúde do trabalho, SST, vai começar em janeiro de 2023. Estão errados. Tudo por causa dessa portaria que saiu, mas só que ninguém se deu conta que é o seguinte, a parte do cronograma, quando foi determinado, era a parte do Ministério da Economia, onde que toda a parte do Ministério do Trabalho, Previdência, estava junto com a Receita. E o que ocorreu? Houve a separação, a parte trabalhista e previdenciária, o Ministério do Trabalho e a Previdência, fizeram essa portaria que não iriam fazer a autuação. Só que nós temos um grande problema, não são eles que fazem a autuação, o que vai fazer é a Receita Federal. E ela não está na portaria. Mas, vamos lá, há um acordo lá em Brasília de que a Receita não iria autuar. Mas uma coisa que nós temos que entender é o seguinte, quando os entes lá em cima do Ministério do Trabalho, o auditor fiscal da Receita Federal, aqui embaixo, aquele que está chegando nas empresas, isso aqui não vale nada para ele. O que vale é o que está na legislação. Ele pode autuar. E tem alguns casos que estão até ocorrendo, de uma certa forma, as ações regressivas, mas existe essa possibilidade. Agora, as pessoas dizem assim, bom, pelo envio, você tem que entender que social não multa. E social dá evidências para as multas. Se esse auditor fiscal bater na empresa e vai pedir teu PPP, e tu não tiver, multa. O LTCAD, multa. E isso as pessoas não estão se dando conta. Literalmente. Então, temos que cuidar com tudo isso. Então, através dessa portaria conjunta, que nós temos o cronograma do E-Social. Então, essa é que está valendo. Que fala de todas as fases, que é a 4ª fase, que nós temos que fazer
apenas 3 eventos na parte de segurança do trabalho. 2210, 2220 e 2240. Eu vou falar rapidamente um pouquinho antes para vocês. Eu comecei a fazer parte do GT Confederativo, lá da empresa piloto também, lá em 2014, que eu me deparei com o E-Social, lá em 2013. Eu tenho uma empresa de consultoria em segurança do trabalho e acabei naquela época, já em 2003, eu comecei com uma empresa também de software, mas era mais para mim naquela época. E depois, com o tempo, comecei a estar no mercado. Eu chamo o pessoal lá no Rio Grande do Sul, né, os programadores, era tudo gurizada, 20 e poucos anos, e a gurizada me reúne assim, Rogério, tu está nos dizendo aqui que as tabelas, a gente não siga, é essa, aqui, lá, não sei o que e tal. Só que tem uma rede social que estão falando nas redes sociais, chamados os técnicos de TI, né, digamos assim, da parte de programação, que tem um tal de social aí, que a tabela não bate nada dentro disso. Aí eu me deparei, fui ver que tabela era essa, era a tal de tabela 7. Foi a primeira tabela que foi lançada. Realmente era uma loucura. Literalmente não tinha nexo nenhum. E a partir dali eu comecei a me envolver, tentando saber onde é que eu ia chegar, com quem eu pudesse falar. Vamos lá. Deixamos porque foi lá para setembro de 2013, aproximadamente. E no ano seguinte, maio de 2014, nós tivemos nosso Congresso Nacional de Gerência do Trabalho, onde eu consegui que o ministro Manuel Dias fizesse a abertura do Congresso. E aproveitei a oportunidade de fazer um dossiê explicando os erros que aquela tabela não contemplava. Porque o princípio do E-Social nada mais é que o seguinte, não muda a legislação. O que aconteceu? As pessoas que estavam mexendo, vamos dizer as pessoas, alguns que estavam lá mexendo na área de segurança, queriam aproveitar e fazer alteração na legislação. Simples assim. Esse era o intuito de alguns auditores fiscais. E naquilo, dando esse dossiê para o Manuel Dias, naquela época, o assessor dele veio falar comigo e disse assim, Rogério, me passa esse material que tu passou para o ministro e me explica o que tu quer. Eu digo, olha, vou conversar com alguém social que temos erros aqui na área de segurança do trabalho. Foi quando eu fui, em agosto, a Brasília. E quem me recebeu? José Maia. Bom, o Maia é uma pessoa extraordinária. E eu fiquei conversando com ele batendo papo e tal, e ele me explicou um pouco como que era essa estrutura, que fazia um mês que tinha sido criado o GT Confederativo, tinha o GT da parte da FENACOM, e que também existia o GT 48, que era das empresas piloto. E ele me explicou que, naquele momento, o GT Confederativo, as confederações que convidavam, as empresas pilotos, elas mesmas que convidavam as pessoas para participar, e o da FENACOM, que eram os contadores. E ele explicou para mim, eu não gostaria de participar do GT da FENACOM, os contadores, né, que eu falei muito sobre ele. O problema do E-Social, quando nós temos agentes, quem é que vai atender o pequeno? Porque tudo que sai desse país, todo mundo pensa na grande empresa, e o pequeno, quem é que atende? Nesse caso, pessoal, é o computador que está ali no dia a dia. O pequeno, que tem aquele acesso ao pequeno. E ele me pediu se eu podia participar. Eu digo, lógico, tem interesse. E ali eu comecei a participar. E o Maia, naquele momento, disse, nós sabemos que nós temos algum problema na parte de segurança do trabalho, mas tem umas alterações, eu vou te passar, e depois nós tivermos a reunião de São Paulo, que é dos computadores lá de São Paulo, eu vou te apresentar. A gente conversa. Beleza. Chegou na reunião lá, eu olhei para ele. Ele me olhou e disse assim, eu disse, nada feito. Aí eu expliquei para ele. Olha, novamente, explicando para ele o que estava acontecendo. Ele me pediu para ir a Brasília, fui a Brasília para falar com os auditores fiscais do Ministério do Trabalho para tentar entender. Bom, lá nesse tempo, são duas legislações. O que está aqui, isso aqui não contempla. O que está na portaria 3214, porque naquela época nós estávamos falando tanto da trabalhista como previdenciária, naquele momento, e a parte da previdência, o decreto 3048, anexo 4, também não está aqui. E outra, tem que ser duas, e não uma. Aí ele
Ele sentiu o problema e disse, aí daqui a pouco ele me... Não pode fazer parte de GP confederativo? Ó, são oportunidades que vão aparecendo e eu fui entrando. E vai naquelas reuniões e uma outra que ele me pediu. Não podia um dia ir lá nas empresas pilotos saber o que está acontecendo? Lá fui eu. E acabei me envolvendo com tudo isso. Só que quando eu chego nas empresas pilotos, onde é que me deparo? Pessoal de segurança do trabalho. As empresas não estão nem aí. Quando eu falo que todos fazem isso, sempre tem exceção, pelo amor de Deus. Ok? Ainda mais que eu sou conselheiro lá na Fiex, que é a casa dos empresários, eu sempre trabalhei com empresário, mas essa é a realidade. Porque lá na Fiex, o que acontece? Muitos de vocês já ouviram falar do Sam. Ele escreve na revista CIPA. Ele já está há muitos anos lá como conselheiro e eu já estou uns 5 anos, mais ou menos, como conselheiro, e nós somos taxados de terroristas. O que nós fizemos? Eu acho que nós passamos a mão na cabeça dele, nós vamos lá e botamos as coisas que estão acontecendo. E eles não acreditam, essa é a verdade. O problema é que com rede social eles vão acreditar muito em breve. Essa é a nossa outra grande realidade. Bom, ao longo desse tempo, houveram várias mudanças. E a briga que a gente tinha lá era de facilitar. Bom, a parte trabalhista acabou caindo fora por causa das mudanças das NRs, que não tinha sentido de entrar a parte trabalhista. Então, ficou a parte previdenciária. Mas, interesses por trás, fizeram as NDE, que foi lá em 2018. E onde nós estávamos brigando? Porque nós tínhamos um problema, porque as pequenas empresas iam ter um problema, as grandes teriam condições de atender, quando entra a NDE, as NDEs que aconteceram lá em 2018, a grande começou a ter problema. Bom, aí começou o fervo. Porque nosso pleito lá era muito bem específico. Cara, só pode dar o que consta na legislação. Nada mais, nada menos. E é isso que nós brigamos. E outra, fazer de acordo com o que está o decreto 3048 no anexo 4, que é aquela relação do anexo 4, por quê? Nós precisávamos simplificar, porque se o contador não entender, nós temos problema. Simples assim. Nós tínhamos mais de 1.200 agentes para ser classificados. Nós reduzimos a 94. E esses 94 estão dando muita dor de cabeça. Imagina como estava antes. Nesses 94, de toda a briga que nós tivemos, eu chegar a um ponto, por quê? A portaria 3214 começa com os agentes físicos. E o anexo 4 do decreto 3048 começa com os agentes químicos. Eles queriam corrigir. Não, vamos fazer para o Cisco. Eu dizia para o Orion, pelo amor de Deus, um espelho do anexo 4, para o contador entender. Ele vai saber como olhar. Depois de muita briga, se convenceu. E todos os nossos pleitos que nós tivemos de simplificar, conseguimos. Só uma coisa eu não consegui. Mas daí eu abri mão. Foi vibração, temos 2 limites de corpo inteiro e temos braço e mão. Para ele só existe braço e mão. Eu falei que tem o esquerdo e o direito. E disseram que não precisava mudar. Bom, vocês vão ver lá que só tem. Moral da história, qual que eu boto, Rogério? Mas a favor do teu lado, meu. Ele só tem um para colocar, paciência. Não aceitaram isso. Olha, nós já estávamos há 7 anos brigando. Eu vou brigar só por causa disso? Deixa assim, vamos embora. Simples assim. Então, a simplificação foi grande. Mas por que as empresas até hoje não conseguem tirar um PPP? Porque as empresas olham para quê? Para a matéria-prima e não para o trabalhador. Até tem um tempo que eu uso. O dia que o trabalhador for tratado que nem a matéria-prima, nós vamos estar bem na área de segurança do trabalho. Simples assim. Olha um software de folha. Como é que eles tratam o trabalhador? Centro de custo. Não é assim?
Lá na manutenção, pelos mecânicos, eletricistas, auxiliares, e é tudo sempre de custo. Na teoria, assim, né, o maior patrimônio é os funcionários, o trabalhador, Na teoria ou nas palavras bonitas? no site. Então, vejam bem, pessoal, é muito simples, eu sempre tento usar a seguinte forma, na nossa mão temos 5 mecânicos, fazem a mesma coisa, mas um mecânico, não é ele, tá? Um mecânico, pô, eu olhei agora primeiro, um mecânico, além de que faz todos os outros mecânicos, solda. Para nós muda tudo. Porque começa a entrar outros agentes para essa pessoa. E o pior de tudo, que o cargo dele é mecânico no setor de manutenção da empresa tal. E todos eles são assim. Sempre de custo. Mas para nós, não. Muda tudo, como se fosse uma coisa totalmente diferente. Como é que eu controlo essa pessoa separada? Grupo homogêneo. As pessoas não se dão conta por que foi criado o grupo homogêneo. Eu sempre digo, você tem que saber a origem das coisas. O que está entrando para o E-Social? Não é o PPP? O PPP é grupo homogêneo ou é a pessoa? E boto tudo num grupo homogêneo. Tem certeza? Tu fez o teu grupo? Legal, ótimo. Mas tem certeza que está certo? Se naquele grupo homogêneo eu pegar, todas as pessoas são todas iguais? Não é assim? Um só. Eu cheguei nos cursos que eu dava, eu cheguei para uma pessoa porque é o seguinte: por que foi criado o grupo homogêneo? Custos de avaliação. Vamos botar 30, 40 anos. Quantos vocês achavam que custava um dosímetro? Não vou falar nem outros aparelhos, mas um dosímetro. Esse milímetro já era caro naquela época. Dosímetro era uma fortuna. Então, nós tínhamos que fazer grupo homogêneo para não fazer menção em cada um. E tem uma lógica, sem sombra de dúvida. Até hoje tem essa lógica. Mas eu tenho que saber depois separar. Só que, me desculpe, eu sou da área, sou engenheiro de segurança, nós somos preguiçosos. Vamos aproveitar para todo mundo, que é muito mais rápido. Quem é que avalia um por um? Aí depois começa, eu tenho errado aqui, o cara reclamando, pô, mas minha atividade não é essa do meu documento, mas está aqui no teu grupo homogêneo, mas não está certo. Olha o botão ali, meu INSS que vai sair a partir de janeiro. A nossa legislação diz o quê? Que nós temos que passar as informações, os riscos dentro da empresa e mostrar para os nossos empregados, não é isso? Quem é que faz isso? Tem exceção, não é? Pelo amor de Deus. Mas a grande maioria ninguém faz. E agora, que o E-Social, que o cara vai pegar com o INSS, vai ver o que a empresa mandou. Sabe aquele cara que foi emprestado de um lado do outro? Está no centro de custo, está ganhando a mesma coisa. Ninguém se preocupa. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Nós temos que saber o que a pessoa está fazendo. Uma vez eu fui falar na própria BHO, fazer uma palestra lá, me deram 10, 15 minutos, e eu fui dizendo contra grupo homogêneo logo na BHO, Associação Brasileira de Gerentes Profissionais, que só fala em grupo homogêneo. Eu sei lá. Você Não quer dizer que todos compartilham. Mas esse é o problema. Acabam desenvolvendo sistemas que tem grupo homogêneo. No meu, eu não queria fazer, mas se não fizesse, eu não ia vender. Agora, pode ser feito. Teve um cara uma vez que olhou para mim e disse assim, que tinha várias unidades, que eu disse, grupo homogêneo, o maior problema que nós temos no grupo homogêneo é quando nós temos várias unidades. Administrar tudo isso. E o cara ficou louco, começou a me contestar. Eu vi aqui no nosso estado, aqui, nós temos várias unidades espalhadas. Trabalhando nisso, eu tenho certeza que eu tenho hoje tudo detalhado. Sério? Maravilha? Quanto tempo levou para fazer isso? 3, 4, 5 anos? Uns 4 anos. Pronto, a empresa está ferrada. Como assim? Tu
vai ser atropelado ali na esquina, morreu, e quem é que vai saber que está tudo na tua cabeça? E o outro que vai entrar vai saber como é que tu fez? Pessoal, se eu não deixar a empresa, onde eu botar um estagiário lá dentro para começar e ele não entendeu o que está acontecendo, nós temos um problema. Eu sou contra grupo homogêneo de certos. Eu não estou dizendo que não tem exceções que eu não posso aplicar. Mas não como estão fazendo. Porque a responsabilidade desses grupos homogêneos de quem que é? O profissional. Bom, esse é o nosso cronograma, pessoal. Tá? Através da portaria conjunta, que determinou que grupo 4, ou seja, hoje, como está a legislação, não que as pessoas estão falando, ou mesmo, mas o ministro falou, o presidente falou, o que vale é o que está escrito. E hoje o que está escrito está dizendo o seguinte, que desde 13 de outubro de 2021 sou obrigado a mandar os eventos de SST das empresas do grupo 1. E que 10 de janeiro do grupo 2 e do grupo 3. Vamos dizer que não vão autuar, mas é obrigado a mandar. E as grupo 4, órgãos públicos, era julho, e com essa portaria mudou para janeiro. Então, a única que está em dia são os órgãos públicos. E quando chegar janeiro, não tem que mandar os dados desde de trás? Não tem que passar para trás. E aí? Outra coisa, E-Social aceita qualquer coisa. Mandei, me enganei. Vai ficar registrado lá no oculto. Passa para mim. Não tem que isso. Deixa com ele. Eu sei, mas ele não consegue. Ele Não, o passador. Deixa o passador. O passador com ele. Quer deixar o passador? É só... Ah, bom. Então vamos lá. Passa. E-Social. Eu sempre digo, quer saber o que é E-Social? É um software. Tchau, obrigado. Até logo. É um nome dado por um software que o governo montou para receber as informações. E aí a gente começa a trabalhar da seguinte forma. Primeiro, empresas de LP, eu já falei para vocês, centro de custo, não separa as pessoas. Tu acha que alguma dessas tem algum software de SST que funciona? E prova. Porque é tudo centro de custo. E ali começa os problemas. Porque eu tenho que mandar os dados. Aí diz o seguinte, bom, então eu vou pegar uma empresa de software especializada na área de segurança do trabalho. Maravilha. O que a empresa de folha, né, vou falar assim, diz? Ih, vai dar problema, não vai comunicar. Vai fazer terrorismo. Mas peraí, o E-Social não é um software? Não vai se comunicar com vários tipos de software, de tudo que é tipo de linguagem, não vão se comunicar? Por quê? Porque ambas as partes querem. Então, só se comunica se ambos querem. Eu tive uma situação que aconteceu na mesma empresa de software, numa empresa e noutra empresa. Numa levou 2 meses, na outra levou 2 anos. Por quê? Porque o maior problema que nós temos nessas empresas de folha é o fato que ela tem suas licenciadas que acabam ganhando e está implantando em cada lugar. E a outra não queria que entrasse na região. Isso não acontece comigo, acontece com todos. E esse é o problema que nós estamos enfrentando. Então, lembrem, E-Social é um software, só foi montado pelo governo para receber as informações e vocês vão mandar. Gestão dos riscos ocupacionais. Pessoal, que loucura que estão fazendo. Gente fazendo software para mandar para o E-Social. Ferrou. Vamos fazer um comparativo de segurança do trabalho e de folha. Quem é o usuário do sistema de folha, o que mudou para ele no dia a dia? Nada, continuou trabalhando. Só abriu um campo que diz, mandar para o E-Social. Aí cada um tem suas características.
característica, quer botar alguma coisa, outra, mas simplesmente mudou isso. Outros nem me preocupei, já vai no automático. Agora, o que acontece em segurança do trabalho? Ninguém está acostumado a usar software. Folha já tem experiência de 30, 40 anos para trás. Já viu alguém de Folha fazer manual? Pessoal, segurança do trabalho vai ser a mesma coisa. Já está acontecendo. As oportunidades estão vindo. E como diz o Sam, o mundo mudou. É tecnologia. Se eu não souber investir e me aprimorar, eu vou cair fora do mercado. Isso fala um pouco depois também. Aí a gente faz a pergunta, a empresa está preparada para tudo isso? Entende? Eu tenho que ter um software de gestão, onde eu vá alimentar tudo, inclusive a parte trabalhista. E tem algumas coisas, apesar de ser duas legislações separadas, em algumas coisas elas se comunicam, principalmente na gestão. E se eu não tenho, o que eu tenho? Eu deveria estar usando um software, fazendo toda a parte de gestão, e chega o e-social, é criado o e-social e diz assim, eu preciso dessa informação. O cara lá da programação do software vai programar, vai abrir um campo, como fez os caras da Folha, para mandar. E o pior é que hoje estão fazendo sistemas para mandar o e-social de segurança do trabalho. Alguns estão fazendo um Excel melhorado, com um cara de software, o cara tem que alimentar manualmente os dados para mandar. Vão se ferrar. Eu estou alertando isso há muitos anos atrás. Há uns 4, 5 anos já venho falando sobre isso. Quando eu comecei a conhecer como ia ser tudo isso, e as pessoas não estão se dando conta. Próximo. Outra questão. SST. Segurança da saúde. Acho que eu te peguei hoje, ó. Vocês estão na hora. Pessoal, SST é segurança e saúde do trabalho. Não é saúde e segurança. Não é. O que acontece em saúde? É um lobby feito em cima disso, falando na saúde das pessoas, saúde pública. Nós estamos falando ocupacional, nós estamos falando de saúde do quê? Do ambiente. E não das pessoas. E segurança vem antes. Porque a primeira coisa que eu tenho que fazer numa empresa é reconhecer o ambiente. E se esse ambiente tiver ruído, eu tenho um problema de saúde do ambiente. E se eu consertar esse ambiente, eu não tenho mais problema de saúde. Não preciso nem do médico. Ô raça, hein? Meu Deus, está online. O que eu posso falar deles? Eu tenho pai, irmão e cunhada. E os 3 são médicos de trabalho. Meu pai, não muito tempo atrás, a minha irmã aqui para provar, pediu para mim o que era PC mensual. Ele sabe fazer ASO. Não é? Pessoal, o que eu preciso realmente de segurança e saúde do trabalho nesse país? São 3 letras. SST, não. ASO. Eu preciso admissional e demissional. O resto, tudo na gaveta, ninguém se preocupa. Eu admito e demito. Nós temos que entender as origens das coisas, não ficar discutindo as coisas lá em cima. Vamos começar na base. E separar as coisas, como elas são. Exatamente isso. Qual o melhor software? Que faz o ASO mais rápido, eu preciso faturar. Acho que estão preocupados, o médico chega para o cara nele no final do dia, lá que ele está lá só numa linha fazendo os ASO. Cara, tu viu que mulher bonita, que mulher nem vi nada. Ele está de cabeça baixa aqui e assinando, né? A outra parece pegar tudo, ele nem sabe quem atendeu. Pelo amor de Deus, tem exceção. Eu sei que vou falar isso, mas senão vamos matar. Mas é isso que acontece. E nós acabamos caindo nisso. Teve uma pessoa uma vez que olhou para mim, pô, já gostei desse sistema teu aqui. Mas para fazer o ASO, eu tenho que botar uns agentes.
Esse é o nosso problema. E aí eu faço a pergunta, por onde eu começo um software? Mais de 90%, você bem, camarada, mais de 90% começou pela medicina. Por que saturar? Eu não tenho prova que eu não queria fazer nunca medicina. Eu ia vender para ninguém. Eu ia fazer medicina, eu ia fazer medicina. Eu digo, eu tenho que preparar segurança, preparar uma base, tem que ter uma base sólida para chegar na medicina. E o software começa pela medicina. Eu posso afirmar para vocês que mais de 90% que começou pela medicina, mais de 90% que faz a parte de medicina funciona. Agora, posso dizer que mais de 99% não funciona a segurança. E começa as gambiarras. Essa é a realidade. E aí eu digo, por onde eu começo o software? Pela engenharia. Passa. Quando eu vou comprar um apartamento, o que eu verifico primeiro? Acabamento, iluminação, se tem um pet do lado, se tem um shopping do outro, tem um metrô na esquina, ou alguém daqui. Nós estamos na casa dos engenheiros e arquitetos. Pediu análise do solo e cálculo estrutural. Quem fez isso aqui? Não existe hoje aquela questão que quer comprar um carro, que contrata um cara, o cara te dá um laudo dizendo que o carro está bom. Por que não contrata um engenheiro, um arquiteto, alguém de cálculo estrutural e análise do solo para saber se aquele prédio não vai ter problema? Hã? Próximo. O que querem ver, na realidade, num prédio? É isso aqui. Recém-casados, os dois chegam lá, né? A mulher olha a coisa assim, é isso que eu quero. O cara já começa a puxar, né? Daí, veja bem, o que ela diz? Simples. Não, é isso que eu quero. Imagina, olha só o que é isso. Vou falar com o pai, com a mãe, com a avó, com a sogra, ainda fizeram um financiamento de 30 anos. Depois, próximo. Primeira vez que eu botei essa gravura foi aqui, tá, Raul? Numa das nossas palestras. Nós estamos na terra do que acontece. Não é? E ontem eu estava no Rio. Próxima. Fala-se 2. O que sobrou para as pessoas que compraram? Terreno e um monte de entulho. Na ginásio, já morreu lá em... Ferrou. Compadida com essa vida. O que eu quero mostrar com isso? Lógico, eu aproveitei isso, você é engenheiro civil também, achei uma maneira que qualquer coisa que nós fizermos tem que ter uma base sólida. Eu não vou começar um prédio pelo acabamento, eu vou começar pelas fundações. Se eu não tenho uma base sólida, eu posso ter problema no futuro. Criação dos nossos filhos. Se eu não tiver uma base sólida, eu posso, eu não vou dizer que vou ter, eu posso ter, a probabilidade é maior se eu não tenho. E é isso que eu tenho a avisar. Próximo. Antes de falar disso, eu reforço as pessoas. Não tem mais saída. Hoje, realmente não tem mais saída. Quem for trabalhar na área de segurança do trabalho, se não tiver software, vai estar fora do mercado em breve. Muito breve. Não tem. Porque não está tudo. É que nem alguém vai fazer a folha. Faz o comparativo da folha. Alguém faz a folha manualmente. Não tem mais como. O social, nesse momento, está entrando previdenciário. Daqui 2, 3 anos, entrando trabalhista. Aí a coisa vai pegar. E o problema é que as pessoas começam a se desesperar para ter um software e não... eu vou ver uma apresentação. O que o vendedor vai fazer? Acho que é diferente lá comigo? Acho que não. Vamos apresentar a coisa mais bonitinha, só deixar o cara encantado. É isso que eu quero. Depois começa a operar, não era bem aquilo que ele queria. Pessoal, adquirir um software que é ferramenta de trabalho, se vocês não debulharem ele e souberem exatamente o que ele faz, se vai atender a expectativa de vocês, que não é tudo igual. Tem uns que vão fazer uma parte, outros vão fazer outra. Se não atender, é avalie.
Até aí, muita gente comprando sistema no desespero. Ah, Sérgio, qual o melhor software? O que tu recomenda? Cara, tu tem que saber. Para ti, não sei. Veja, analisa. As pessoas, numa hora de apresentação, vão comprar um sistema que ela tem que usar pro resto da vida. E software, pessoal, comprou, não gostou, lixo. Não é comprar um carro, adorei esse carro, não era bem isso que eu queria. Paguei 10, bom, vou vender por 9, perdi 10%. O outro perde 100%. Falando sobre a diferença da legislação trabalhista e previdenciária. Aqui é outra situação, faça. Então, eu fiz duas tabelas mostrando a parte do Ministério do Trabalho, a parte trabalhista e a parte previdenciária. Isso aqui, ó, a trabalhista é uma coisa que todo mundo está acostumado. Isso aqui está por osmose nas pessoas. Isso aqui é novidade. Essa novidade começou a vir a público lá em 95. Quando o governo falou que ia acabar com as aposentadorias especial. O acabar com as aposentadorias especial naquela época, meu Deus, vou perder minha aposentadoria especial para nem saber o que fazer. Mas a ideia do governo naquela época, por isso que ele se expressa mal, era acabar com os privilégios. Eu, como engenheiro civil, tinha direito à atividade especial até 28/4/95, porque eu era engenheiro civil. O pedreiro não tinha. Era isso que eles queriam acabar, os privilégios das atividades, por atividade, não pelos agentes, que acabou mudando. Esse foi o primeiro passo que começou. Aí, aconteceram coisas mais loucas do mundo. Ressuscitado o decreto 53.831 de 64, onde fala, se a pessoa tiver exposta a nível de ruído superior a 80 decibéis, tem direito à atividade especial. Não é decibel A, é decibel. Só. E quando a gente fala dB, é igual a dB linear. É ambiente, não é pessoa. Por isso que os EPIs não levavam em consideração até a Lei 9.732 de 98, que reportou a parte trabalhista. Antes era o agente no ambiente, depois o agente da pessoa. E 80 decibéis. Pessoal, aquelas impressoras. Bom, aí tem que falar dos antigos, né? As impressoras. O Áureo falou da máquina de escrever, pô, cara, que eu tô me lendo aqui. Os velhos ficava lendo. Deus me livre. Os velhos aqui, vou te contar, né? Vocês não sabem, estamos aqui. Como diz o Sam, nós não somos velhos, nós somos antigos. Os antigos são mais polidos. Mas veja bem. Então, aquelas impressoras matricial, se tu está numa sala ali que tiver umas 2, 3 impressoras, 80 decibéis é muito simples, porque é frequência. Lógico, eu não tenho. No meu curso, quando eu fiz agora na FISP, me deram 30 minutos. É complicado falar 30 minutos. Aí eu gosto de uma coisa que eu não dá um tempo assim corrido, eu gosto de citar outras coisas, ficar falando, tal, sobre as coisas que a gente tem que entender essas diferenças. E veja bem, parte trabalhista nunca deram um nome para o laudo. Pelo fato de não ter um nome com siglas para o laudo, o que aconteceu? PPRA já era o laudo. Fizeram um PPRA que, na época anterior a 94, quando ele foi publicado, se fazia o quê? LRA, levantamento de riscos ambientais, e entregava para a empresa. Foi isso que fizeram. Então, a essência do PPRA é o PGR hoje, só que ele foi prostituído. Ctrl-C, Ctrl-V. Só que as pessoas estão um pouco mais inteligentes, na hora de fazer o PGR, começaram a pegar matrizes, tem que fazer as planilhas, tem que fazer. Bom, agora está obrigando as pessoas a fazer. E o pior que me assusta é o seguinte: as empresas acabam contratando, mesmo as grandes, consultores para fazer o PGR. Eu digo, mas como? PGR é dia a dia. Tu pode contratar um consultor para fazer as tuas avaliações e talvez te dar uma orientação. Agora, quem vai fazer são vocês. Como eu falei no início, este é o nosso problema da segurança lá. São muito preguiçosos. É exceção, pelo amor de Deus.
não querem botar a mão na massa. Não tem que botar, tem que acompanhar, tem que usar software, tem que manipular o software toda hora. A grande maioria que botou software nas empresas nunca manipula o software. Aí tem essa droga, lógico, que apertaram ele tem que ir lá operar e não sabe. Veja bem, agora, quando chegou aqui, na parte previdenciária, deram um nome para o laudo, LTCAT. Os agentes trabalhistas e previdenciários, em algumas circunstâncias, são iguais. Tem os dois e até a forma de avaliação é igual. Outra forma de avaliação é diferente, pode dar resultado diferente. Outras tem num, não tem no outro. E eu até digo o seguinte, vamos fazer o seguinte, contratou 2 técnicos, bota um na sala e um na outra. E diz o seguinte, tu vai cuidar da parte trabalhista e tu vai cuidar da parte previdenciária. Estudem! E, pelo amor de Deus, não deixe eles conversar, porque eles vão misturar. E ainda temos a questão do habitual e permanente. A trabalhista é outro problema. Sabe aquela história do porteiro? Que tem, ó, abrir o portão, tem para pegar um potinho de graxa, um pedacinho de madeira lá para passar, né? Espingou no dedo. Aí tem um espírito, né? Saudade de grau máximo. Mas acho que é eventual. Não. Toda semana, durante 5 minutos, ele faz isso. Faz parte da rotina dele. Esse é o argumento. Distorceram o que é habitual e permanente na justiça do trabalho. Eu já não quero mais nem ouvir justiça do trabalho. Eu comecei a fazer perícia, nem dá para dizer que a gente não era nem nascida aqui. Foi lá em 86. Já faz mais de 5 anos que eu não me envolvo. Falei 8 anos fazendo como perito oficial, depois caí fora, sou assistente e vai mais de 5 anos que eu não quero mais nem ser assistente. Pessoal, eu preciso. Aí chega a Previdência e faz um decreto para determinar o que é habitual e permanente. Não tem o Aurélio aí? Especifica o que é habitual e permanente? Não, tem que fazer um decreto. Eu não me lembro o primeiro, mas o segundo foi o 10.410 de 2000. O primeiro foi lá em 2013, eu acho, 2014. Entende? É um absurdo isso no país, infelizmente. Nessas circunstâncias. Então, veja bem. Para trabalhista, habitual e permanente, habitual e intermitente, e até alguns casos, né, meio obscuros, até o ocasional, é insalubre. Já para a Previdência, pessoal, somente habitual e permanente. Aí eu vou falar um pouquinho aqui que as pessoas me perguntam muito. Depois eu vou pular até aquela fase que vai passar, eu vou aproveitar nesse momento. O decreto 10.410 veio para corrigir muitos problemas. A história do benzeno em postos de gasolina. Os caras me dizem, Rogério, a Linac, não sei o quê. E é uma Linac, cara. A Linac tem uma relação de agentes, não tem? Muito maior que o anexo 4. Vocês já viram alguma na Linac especificando cada agente, qual o tempo dele,